Olá, pessoal. Vamos dar seguimento aos nossos estudos, vendo agora o interrogatório por videoconferência, positivado no ordenamento jurídico pátrio através da Lei 11.900 de 2009. É importante, de início, ressaltar que a polêmica com relação à possibilidade dessa videoconferência acerca de sua constitucionalidade não vai te ajudar para o concurso público, porque esta previsão agora é legal. A Lei 11.900 de 2009 fez expressa permissão a essa possibilidade. Toda essa problemática era trabalhada antes da edição dessa lei. Em 2005, o Estado de São Paulo, devido a toda a sua problemática estrutural, dimensão territorial, quantidade de casos, editou essa lei regulando o interrogatório por videoconferência por razões práticas, problemática na realização das escoltas, quantidade de casos, problemas relacionados à segurança pública. Mas observa que o artigo 22 da Constituição Federal dispõe que é da competência privativa da União dispor sobre processo. O artigo 24 da Constituição Federal dispõe que os estados podem legislar concorrentemente em procedimentos, mas não em processo. Nós estudamos isso na aula de fontes do processo penal, o card está aparecendo aqui em cima. Entretanto, o STF, no habeas corpus conhecido como caso Danilo 90.900, declarou, à luz do controle difuso de constitucionalidade, a inconstitucionalidade dessa lei estadual. Você tem lá o voto contendo as teses favoráveis à realização do interrogatório por videoconferência da lavra da ministra Ellen Grace. E o voto contendo as razões contrárias a essa realização, no voto vencedor, exarado pelo ministro Menezes Direito. Então basta você estudar esse habeas corpus, tomar ciência dos argumentos favoráveis e contra, e guardar esse conhecimento para eventual prova dissertativa de segunda fase, em especial de defensoria pública. Havendo alguma questão para a qual seja pertinente tecer esse conhecimento, você vai saber o que fazer. Esse julgado, ele é de outubro de 2008. Nós vamos estudar, quando virmos a prova testemunhal, o artigo 217. E esse artigo foi alterado por uma lei também de 2008, mas anterior a esse julgado, permitindo a oitiva de testemunhas por videoconferência no caso de constrangimento em razão da presença do acusado. Essa alteração também deu aso à polêmica sobre a possibilidade ou não de extensão dessa regra ao réu, com base no artigo 3º do CPP, que permite a analogia no processo penal. Mas a questão, até então, não tinha termo. Logo em seguida, o STF exerceu o controle difuso de constitucionalidade, declarou inconstitucional essa legislação estadual, só que a discussão caiu por terra quando o legislador pátrio editou a Lei 11.900 de 2009. A partir de então, as discussões polêmicas com relação a essa possibilidade deixaram de ser objeto
de exploração das bancas de concurso. Isso que eu estou conversando preliminarmente com vocês é para alertá-los de que para o concurso público você deve trabalhar com o conhecimento que veremos nessa aula à luz da legislação positivada a contar de 2009, a contar de sua edição, e não focar na polêmica que ainda reverbera, porque isso pode te confundir. Os assuntos que você precisa conhecer estão aqui no sumário, com relação ao interrogatório por videoconferência. Surgiu na legislação processual penal em 2009, existe uma regra e uma exceção, existem requisitos para que o interrogatório por videoconferência seja determinado, requer fundamentação idônea, existe um prazo de intimação que deve ser respeitado para que as partes tomem ciência dessa decisão que determina o interrogatório por videoconferência, mas você tem que conhecer também as regras do sistema de nulidades do processo penal brasileiro. Nós vamos estudar esse tema mais à frente, mas eu vou adiantar algumas coisas para que você entenda essa regra que determina o prazo de intimação dessa decisão. Videoconferência no tribunal do júri, você tem que saber apenas que é possível, e uma jurisprudência de 2020 que trata do interrogatório por precatória. Se existir uma polêmica acerca da possibilidade ou não de interrogatório por videoconferência, em 2020 tem essa jurisprudência que autoriza ainda um interrogatório por precatória. Ao final, eu coloquei demais regras correlatas, porque tem algumas regras que nós iremos ler que exigem a memorização e não tanto o entendimento. Então, basta a leitura, guardam bastante obviedade e você vai acertar a questão de prova. Eu coloquei essa jurisprudência aqui e marquei 2008 para você entender o que acontecia antes da edição dessa lei de 2009. STJ. Interrogatório por videoconferência. Trata-se de habeas corpus em que se alega nulidade da ação penal desde a fase de interrogatório judicial do paciente, em razão de esse ato processual ter sido realizado pelo sistema de videoconferência. A turma concedeu a ordem ao entendimento de que o uso do sistema de videoconferência ofende o princípio do devido processo legal ao adotar rito procedimental não previsto em lei e restringir a amplitude de defesa do acusado, mitigando o direito de presença e audiência do réu nos atos processuais, constituindo-se causa de nulidade absoluta do processo. Entretanto, posteriormente à edição da Lei 11.900 de 2009, a jurisprudência é outra. E são essas as novas notas que você deve observar no estudo desse tema, a partir de então. Com o advento da Lei 11.900 de 2009, passou-se a admitir a realização do interrogatório do acusado por sistema audiovisual, estando a mencionada forma de inquirição prevista no artigo 185 do CPP. A realização do interrogatório por videoconferência é medida excepcional a ser justificada com base em qualquer das hipóteses previstas no parágrafo 2º do artigo 85 da Lei Processual Penal. Então, observa, o foco de argumentação modificou. Antes, era com relação ao direito de presença, direito de audiência, devido ao processo legal, princípios constitucionais. E agora as questões de concurso querem saber de você os requisitos para que o interrogatório por videoconferência aconteça. Primeiro, que é medida excepcional e não a regra. E segundo, requer uma fundamentação idônea. Por isso que existe um prazo de intimação que deve ser respeitado, justamente para que a parte possa se preparar para
esse interrogatório por videoconferência, vamos ver os motivos, as regras procedimentais que exigem essa preparação, mas também para que seja possível impugnar essa decisão caso não concorde com a fundamentação exarada à luz do seu caso concreto, haja vista ser esta medida excepcional. Tá ok, pessoal? Esta é uma aula introdutória com relação a este assunto interrogatório por videoconferência, importante porque, conforme eu ressaltei, existem as polêmicas que a pessoa que deseja prestar concurso não deve cair de cabeça, porque vai confundir você para o seu objetivo, que é a aprovação no certame. Vamos ficar por aqui. Você mantém a concentração e o foco naquilo que você deve estudar no assunto interrogatório por videoconferência e vamos em frente. Até a próxima.